Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Rafael Rottman aqui. Então, a quarta-feira teve uma reunião entre a CBF e os clubes brasileiros e a CBF decidiu limitar a troca de treinadores neste Brasileirão, pelo menos no Brasileiro 2021. Os clubes de Série A e Série B votaram, 11 de Série A foram a favor e 18 da Série B também. Os clubes que não foram a favor na Série A foram Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Bahia, Ceará, Grêmio, Flamengo, Fortaleza e Juventude. Na Série B, só Vila e Londrina não foram a favor. Os demais clubes foram a favor. Na Série A, Atlético Mineiro, América, Bragantino, Chapecoense, Fluminense, Inter, Palmeiras, São Paulo, Santos e Sport. Na Série B, vocês sabem quais são os outros 18, Vasco, Cruzeiro, CSA, CRB, Botafogo, Coritiba, Goiás, etc. Essas equipes foram a favor. E olha, pensando por um lado, isso é muito bom. Isso podemos dizer que é, qual palavra eu posso usar? Uma maravilha, para falar melhor. Por quê? Porque isso pode dar responsabilidades a muitos clubes que não têm, inclusive equipes de pequeno porte que não queiram ter. Porque, levando de um lado, se Grêmio, Flamengo e Atlético Paranaense não foram contra, a meu ver, eles não querem ter uma responsabilidade enorme. Eles querem contratar por contratar, o que vier tá bom e pronto. Tirando o Grêmio, claro que o Grêmio tá com o Renato Gaúcho desde 2016, mas as equipes de menor porte, Cuiabá, Juventude, que foram contra, eles não querem ter responsabilidade de ficar com um treinador só, porque não acreditam nele. Isso é ruim até certa parte. E falando agora do lado bom, por que isso é bom? Primeiro, equipes, como eu disse, que vão ter responsabilidade. Que responsabilidade elas terão? Primeiro, planejamento. O planejamento terá que ser muito bem pensado pelas equipes brasileiras da Série A e Série B a partir de agora. Terão que pensar. Terão que fazer um planejamento adiantado com o presidente, os diretores e pensar, esse treinador é bom? Isso vai ser bom pra gente? Será que ele vai dar os nossos títulos? Quanto tempo de títulos a gente vai ter com esse treinador? Qual a previsão? O planejamento vai mudar totalmente do futebol brasileiro a partir desse momento, das equipes Série A e Série B. Segundo, o tempo de trabalho aumentará. Vai ter treinadores que vão trabalhar muito tempo nos seus clubes. E que, por exemplo, que se tiver uma troca e o segundo chegar, pode acabar ficando até para a próxima temporada ou ficar por muito tempo. O que é o exemplo o Renato Gaúcho no Grêmio, que está no Grêmio desde 2016, gente. Ele já ganhou Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Gaúcho, Recopa Sul-Americana, chegou em competições disputando título em quase todas as competições do futebol brasileiro, nacionais e internacionais, ou seja, o Grêmio acertou, manteve seu treinador e está dando resultados, está aí. O tempo de trabalho também é essencial, porque se a diretoria não tiver confiança no seu treinador, do que adianta contratá-lo para 1, 2, 3 ou até 4 jogos e depois demiti-lo? Entenderam? E troca excessiva de treinadores pode causar rebaixamentos, como já causou em algumas ocasiões. O Botafogo no passado é um exemplo. O Botafogo teve 8 trocas de treinadores. 8 trocas. E essas 8 trocas fizeram o time para a Série B. Os treinadores foram Valentim, Autuori, Bruno Lazzaroni, Flávio Tênios, que é um interino, Ramon Dias, que nem chegou a assumir o time. O Botafogo não teve a paciência de esperar o seu treinador, então quem assumiu foi o Emiliano Dias, o interino, depois você vê o Barroca e os Flávio, hoje eles estão com chamusca. O outro é o Criciúma, de 2014, que teve 5 trocas, que foram as seguintes: Caio Júnior, Wagner Lopes, Gilmar Dalpozo, Toninho Cocílio e o Luizinho Vieira. Tô olhando aqui na minha colinha, se vocês perguntam, vendo a cabeça para baixo, tô olhando para minha colinha. E outros fatores que são importantes para manter seu treinador, além do tempo de trabalho e planejamento, a questão do elenco. O elenco vai estar se adaptado ao ritmo desse treinador, ao ritmo do seu novo treinador. O esquema tático, os treinamentos físicos, o psicológico, o comportamento, a aglomeração do grupo, no caso que eu estou falando, a interação vai estar muito boa. Porque uma troca de treinador e trocas excessivas, você não vai ter um comando fixo. Você vai ter, por exemplo, podendo ter jogadores brigando e o treinador não sabendo como resolver, deixa os jogadores resolver entre eles. Pode ter treinador com trocas excessivas também,
treinadores que fazem treinamentos excessivos, que pode fazer alguns jogadores sofrerem lesão, ou treinadores não tão excessivos, mas que pode afetar o rendimento em campo. Por exemplo, eles podem acabar engordando, podem acabar amolecendo, ficando mais devagar, perdendo o ritmo de jogo. Se exagerar nisso, eles podem sofrer uma lesão séria no corpo. Isso é muito preocupante. Tendo um treinador, como eu disse antes, tempo de trabalho, com o planejamento da diretoria, o treinador vai ter um horário fixo de hora chegada de treinamento, vai ter hora do almoço, hora do café, hora para dormir, quando eles poderão sair para curtir pelo menos, quando puder voltar uma balada, um restaurante com os amigos, um barzinho, entenderam? Dependendo do treinador que tiver, os jogadores podem ter isso. E com o tempo de trabalho, porque o treinador e os jogadores já vão estar se conhecendo e vão saber como pensam. Isso vai ser bom porque, por exemplo, o vestiário pode estar muito bom. O vestiário pode estar excelente para eles, para os jogadores, que eles confiam no seu treinador, eles têm confiança. A troca excessiva pode tirar a confiança e o psicológico deles. E também a parte tática do jogo, que o treinador pode ter um estilo de jogo específico e que é vitorioso para a equipe, que pode dar títulos, fazer os jogadores ganharem, ser convocados para suas seleções ou ir para clubes maiores, tipo clubes europeus. Esses pontos são muito bons. Isso também fará o outro ponto que eu vou tocar aqui, as diretorias pararem de se meter no trabalho do treinador e apoiar muitas vezes os jogadores. Por quê? Agora que as diretorias terão que fazer planejamento, manter trabalho de treinador para não, no caso, ferrar a temporada, eles terão que parar de se meter no trabalho de treinador. Porque tem muito diretor que quer manjar de ser técnico e se mete em trabalho de treinadores. E isso pode acabar parando, pode ser muito bom, porque agora a diretoria vai ter que ter plena confiança no seu treinador. E tendo essa plena confiança, como eu disse, pode vir títulos, pode vir acesso para a Série A, por exemplo, pode vir uma boa colocação, tipo uma classificação para a Libertadores Sul-Americana, mas mesmo não ganhando títulos, pode vir também para a temporada seguinte. Títulos, no caso, que eu falo na seguinte temporada, mas claro que pode ter o contrário. O treinador que ficar, pode, claro, a equipe está muito mal, está na zona de rebaixamento, por exemplo, a Série B ou a Série C. Isso pode acontecer, isso não é impeditivo, nada é 100% que nessa vida, pessoal. Tudo é até no máximo 99%, pelo menos 1% você tem que ter de certeza. Nada é 100% nessa vida. A equipe pode estar muito mal e pode forçar a equipe a usar sua única troca para ver se a equipe melhora. Se melhorar, tudo bem, senão vai ter que se contentar com a Série B. O que é uma pena, porque equipes que estão fazendo planejamento podem acabar não se dando tão bem por causa disso. Entenderam? E outro fator, o exemplo mais prático é o futebol europeu, pessoal. O futebol europeu agora está muito à frente do futebol brasileiro. Isso pode ser bom para a gente, porque podemos bater de frente com o futebol da Europa. Dependendo do time, do treinador, podemos bater de frente com equipes europeias que a gente não imaginava. Esse planejamento pode fazer equipes brasileiras ou futebol brasileiro, no caso a Série A, ir para patamares que ninguém poderia imaginar. Podemos ter equipes, só exemplo, espero que aconteça, não estou falando que vai acontecer, disputar, por exemplo, um título com Mundial, no caso, com o Barcelona, com o Real, com o Liverpool, com o Bayern, tendo tempo de trabalho, estilo de jogo, os treinadores podendo dar uma estudada, caso estudem, podem bater de frente com o futebol europeu, porque é raro dos grandes centros do futebol europeu eles trocarem de treinadores, eles só trocam quando a equipe está muito mal mesmo. O exemplo é o Barcelona, que demitiu o Valverde, que ganhou só, no caso, um campeonato espanhol e não ganhou Champions. E o Trozano Roma conseguiu pelo menos ajeitar a casinha. Real Madrid do Zidane é outro exemplo, 3 Champions, um campeonato espanhol. O Barcelona do Rijkaard, o Barcelona do Guardiola, o Bayern de Munique da temporada 12-13, o Bayern atual, que havia começado com o Niko Kovac, demitiu o treinador, trouxe no caso o interino que era da base, está ganhando tudo agora. O Liverpool do Klopp, o Liverpool não vai um campeonato inglês desde a temporada 89-90, nunca haviam ganhado
uma Premier League. O Klopp venceu, além de Liga dos Campeões ter tido um vice na 17-18, ganhou 18-19 e ganhou a Premier League 19-20, se tornando-se que são um dos maiores treinadores da história do Liverpool, o Jürgen Klopp. O Joachim Löw na seleção alemã é outro exemplo. Como auxiliar do Klinsmann, ele foi semifinalista na Copa 2006 e chegou ao terceiro lugar, assumindo a seleção, terceiro lugar na Euro, vice, no caso, lugar na Euro 2008, terceiro lugar na Copa de 2010, foi eliminado na semifinal pela Itália na Euro 2012, mas ganhou a Copa de 2014. Ganhou a Copa de 2014 convencendo, tendo um futebol maravilhoso, a seleção da Alemanha. Se não tivesse aquele futebol, não ganhariam de 7 do Brasil. E, inclusive, apesar de ter ido mal na Euro seguinte e na Copa seguinte, o Löw, que vai deixar a seleção alemã depois dessa Euro, já fez história. Você vê que o tempo de trabalho, a federação teve confiança, que a federação teve um projeto, um prazo para ganhar os títulos. E ganhou a Alemanha, foi tetra. O outro é a Espanha, do Vicente Del Bosque, no caso a Espanha do Luiz Aragonés / Del Bosque. Por quê? O Aragonés assume a seleção depois da Euro de 2004. Foi para a Copa 2006, a Espanha caiu nas oitavas para a França, mas ganhou a Euro de 2008. O Aragonés saiu da seleção espanhola, veio o Del Bosque, aplicou o tic-tac do Guardiola e ganhou tudo. Ganhou inclusive Copa e Eurocopa com a Espanha, 2010 e 2012, a Euro de 2008 não era o Del Bosque, era o Aragonés, mas o que o Del Bosque fez? Deu continuidade ao trabalho do Aragonés e deu muito certo, senão os títulos não teriam vindo. Didier Deschamps, com a seleção francesa, assumiu a seleção depois da Euro de 2012, que o Laurent Blanc deixou. Depois foi para a Copa de 2014 e caiu nas quartas. Foi vice da Euro 16, mas ganhou a Copa de 2018. Muito bem vencida, convencendo um futebol maravilhoso. Tem outras equipes, o Grêmio do Felipão de 93 a 96, o Cruzeiro do Luxemburgo de 2002 e 2003, o São Paulo do Muricy de 2006 a 2008, você sabe os títulos que eles ganharam. O Luxemburgo 2003, no caso, Brasileiro, Copa do Brasil e Mineiro, Campeonato Mineiro. O Felipão, Brasileiro com o Grêmio, Copa do Brasil 94 com o Grêmio, Campeonato Gaúcho, Libertadores com o Palmeiras, Libertadores, Copa do Brasil, ganhando com o Palmeiras, Copa Conmebol e Rio São Paulo e Mercosul. O Muricy tricampeão brasileiro, 2006, 7 e 8. Foi vice de tudo. O Muricy teve o vice do Paulista, vice da Recopa, da Libertadores. Teve ao todo 3 vices o Muricy na temporada de 2006, mas ganhou o brasileiro. O Corinthians, que manteve o seu treinador, no caso, entre 2008 e 2010, que foi o Mano Menezes. Ganhou tudo, ganhou, lógico, a Série B, que era uma reconstrução, mas ganhou a Série B, foi vice da Copa do Brasil daquele ano, ganhou também a Copa do Brasil 2009, o Paulista 2009 invicto, ou seja, títulos importantes. O Mano foi treinar a seleção. Então, cara, manter trabalho é importantíssimo. O Tite é um outro exemplo. O Tite no Corinthians, cara, chegou em 2010. Ele saiu em 2013 e retornou em 2015. O Tite em 2010, 2011 era cotado para ser do Corinthians. O Andrés manteve ele. O que aconteceu? Brasileiro 2011, Libertadores 2012, invicto. Paulista 2013, Mundial 2012, Brasileiro 2015, com um dos melhores futebols que eu já vi na minha vida, que foi o Corinthians de 2015. Ou seja, quando as equipes mantiveram seus treinadores, tanto clubes e seleções tiveram resultado. Isso é muito bom, essa limitação, porque, como eu disse antes, no início do vídeo, eu posso estar me repetindo, mas equipes vão planejar a partir de agora, vão ter planejamento, vão ser possivelmente, esperamos que sim, mais responsáveis, terão responsabilidade, tanto na questão financeira, na questão de contratar treinador, de fazer contratos de multa, tudo. Diretorias podem acabar sendo responsáveis, podem ter alguns conselheiros que nem vão, no caso possivelmente, meter o pentelho de dar uma opinião para prejudicar a equipe. Isso acontece muito, vocês sabem, como eu disse, diretorias também podem parar de se meter no trabalho de treinador e o tempo aumentar. O exemplo, como eu disse também no início do vídeo, é o Renato Gaúcho aí, pessoal. O Renato Gaúcho desde 2016 no Grêmio
vai para o 6º ano de Grêmio. Nunca vimos um técnico ficar tanto numa equipe brasileira como Renato Gaúcho. E o exemplo, para terminar o vídeo, é o Tele Santana no São Paulo. O Tele, que era taxado de ultrapassado, professor Pardal, tudo, chegou no São Paulo em 90. Vice-brasileiro, mas 91, campeão brasileiro. Para deixar claro, foi campeão brasileiro. Vou até olhar aqui minha colinha. Aí, 92, Libertadores, Mundial de 92, 93, Libertadores, 93, Supercopa da Libertadores, Mundial, Recopa, 91 e 92 ganhou o Campeonato Paulista, 94 Copa Conmebol e Recopa, e inclusive 94 vice-campeão da Libertadores. Ou seja, isso é muito bom, eu sei que eu estou muito repetitivo, mas temos que ser francos. Quando que uma equipe, no caso, com mais de 3 trocas de treinadores na mesma temporada, vamos botar aqui um número, mais de 3 trocas conseguiram ter algum resultado? Ou se é que teve? Entenderam? Agora torceremos para as equipes serem mais responsáveis, porque se não for vai ser uma decepção enorme, porque ter um brasileiro treinado por equipe de interino não vai dar. Não vai dar e terá que pensar direito muita diretoria, os presidentes dos clubes, o que eles vão fazer com os clubes, porque aí não vai ter jeito. Se inscrevam no canal, deixem um joinha, ativem o sininho, compartilhem o vídeo em grupo de Telegram, Facebook, WhatsApp, compartilhem também no Instagram e no Twitter, me sigam nas redes sociais, @RafaHatman no Twitter e RafaHatman no Instagram. Sigam também o pessoal da Rádio Cepan, @Rádio Cepan no Twitter e no Instagram. Até mais, fica com Deus.